Meu nome é Giuly, faço parte da equipe dos palestrantes da Casa Espírita São Francisco de Assis, Luz da Esperança São Francisco de Assis. Sempre gosto de salientar, luz da esperança, porque todos nós precisamos disso na nossa vida. E esse nome tem tudo a ver, que é justamente o que a gente consegue encontrar quando a gente chega a essa casa de luz e de esperança. Aquilo que nos alimenta e que nos faz bem melhores do que quando a gente entra, né? Então, hoje eu quero falar para vocês do nosso capítulo do Evangelho, que é o capítulo 18, que trata, o título é Muitos dos chamados e poucos escolhidos. Jesus nos fala nesse capítulo através de parábolas, em que ele coloca parte dos nossos, que nós devemos ter os nossos conhecimentos, muitas vezes no Evangelho, entendidos através das parábolas que ele nos coloca, para ficar mais fácil a assimilação. Então, a parábola que eu li ali, que é a parábola das bodas, que ela narra um casamento de um príncipe para o qual o rei prepara uma grande festa. Alguns dos servos foram buscar os convidados para essa festa, e o rei manda daí que fossem às ruas buscar todos que encontrassem, bons ou maus, para a festa. E entre os que compareceram, um se achava sem a veste nupcial, sem roupa adequada para um casamento, né? E o rei, então, mandou que jogassem ele nas trevas, a ranger de dentes, né? Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Essa história, ela parece para nós, assim, um enigma, né? Mas ela simboliza justamente a nossa relação com Deus, o grande rei que é o nosso Deus, né? E nós somos os convidados para essa festa que Deus nos faz. O que está sem a veste nupcial são aqueles que não creem em Deus, que não têm não seguem os ensinamentos da lei do amor de Deus. Então, esses estão praticamente perdidos, né? Praticamente sem aquela esperança que nós, que temos a lei de Deus, que temos os ensinamentos de amor ao próximo, de caridade, que pensamos no outro nas situações mais difíceis da vida, que nos colocamos no lugar do outro, nós estamos evoluindo muito mais do que essas pessoas que pensam que matar, trair os outros é mais importante. Então, é isso que Deus nos coloca, exatamente nesse ponto que Ele nos ensina a seguirmos a nossa vida baseados nessas relações de amor, de caridade, de bem com a vida, agradecendo dia a dia as coisas que nós temos, os aprendizados que nós temos diariamente, porque a nossa vida é feita de sementes que nós vamos plantando ao longo dos nossos acontecimentos da vida, né? Que às vezes nos parecem penosos, mas a gente vai tirando proveito desses alimentos, desses acontecimentos, e tirando a essência do que precisa, né? Então, isso é muito importante, assim, de nós termos em mente sempre. E para isso, nós temos que buscar sempre, e a Casa Espírita nos ajuda muitas vezes, a ter o nosso autoconhecimento. Porque se a gente não tem o autoconhecimento, não consegue visualizar os nossos defeitos, as nossas qualidades, o que nós estamos precisando melhorar, nós nunca conseguimos evoluir e conseguir vestir essa veste de núpcias que Deus nos fala. Essa veste de núpcias é justamente a gente estar coerente com as situações da nossa vida, coerentes com as nossas escolhas para a vida, né? Então, é justamente buscar sempre se aprimorar, sempre melhorar a sua relação com o outro, é entender os sentimentos dos outros, entender os sofrimentos dos outros, entender que nós não estamos aqui por acaso, que nós viemos aqui justamente para aprendizado, né? Nós viemos buscar esse autoconhecimento, buscar essa essência de nós mesmos para corrigir os nossos defeitos. Sempre nós vamos ter dificuldades de entender determinadas situações, até conosco, né? Até conosco mesmo, de entender os nossos defeitos. Muito mais fácil nós enxergarmos os defeitos nos outros do que em nós mesmos. E é por isso que Deus nos fala ali naquela parte do Evangelho também,
de que ele dá cegueira para quem enxerga. Ou seja, a pessoa tem que buscar mais, sempre mais, sempre mais. Não adianta porque eu enxergo, eu tenho que enxergar muito mais à frente das coisas. É sempre buscar a evolução. É isso que eu entendo, assim, muito do que Deus quer nos falar através dessas parábolas. Que é buscar, assim, sempre se melhorar. Nunca estagnar. Nunca, porque eu já sou espírita, eu preciso parar, já posso parar, me aposentar, digamos assim. Não, a gente sempre vai estar buscando sempre melhorar, sempre cada vez mais evoluir espiritualmente, evoluir emocionalmente, evoluir com os outros, evoluir como uma grande sociedade que nós somos, uma grande comunidade, convidados de uma grande festa, porque todos nós estamos aqui para participar da vida dos outros. A gente não vive sozinho, a gente vive em função de outras pessoas, às vezes nos gerindo com as energias, trocando energias de bem ou de mal com as pessoas, com quem nós convivemos. E para isso, então, nós temos que estar sempre de bem conosco mesmo, para que a gente possa emanar uma energia boa para o universo. Emanar uma energia boa de amor, de sentimento de gratidão, de sentimento de felicidade por estar vivo. Isso é o mais importante da nossa vida. É sempre buscar cada vez mais contribuir para que o outro se sinta melhor com a nossa presença e não se sentir um peso com a nossa fraqueza, com os nossos pensamentos negativos, com os nossos pensamentos que nos põem para baixo. Nós sempre temos que procurar evoluir esses pensamentos, tirar essas nuvens que às vezes nós colocamos dentro de nós mesmos por não acreditar. Estamos passando por um problema, por uma situação difícil, e aí a gente se questiona, por que Deus fez isso comigo? Por que será que eu estou passando por essa situação? É a gente conseguir ver de uma forma melhor esses sofrimentos, essas coisas que Deus nos coloca para que a gente aprenda. Ele não coloca para que a gente sofra somente. Ele coloca para que a gente ultrapasse aquilo. Ultrapasse e consiga tirar essa nuvem e enxergar coisas melhores através disso. Convivências melhores, amores mais divididos, mais semeados ao redor dos nossos parceiros de vida. Todos nós temos. Então, quero encerrar com vocês pedindo para que a gente faça uma prece em homenagem às pessoas que já morreram, que já se foram agora principalmente com o Covid, né? Que não são poucas pessoas. Então, que eles tenham uma passagem serena e que os que ficaram aqui consigam acalmar o seu coração para entender esses desígnios de Deus.